Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Mariana Silos, eu sou pesquisadora de tendência, moro em Amsterdã e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a geração Z. Vamos lá? Se você me acompanha aqui ou no Instagram, inclusive, me segue por lá, eu comento muito que a gente tem vivido um período de transição aí no mundo da moda, né, e nos mercados de modo geral. O primeiro período de transição é pela pandemia, então o que fazia sentido antes da pandemia não faz o menor sentido mais hoje, então a gente tem transitado aí entre esses dois mundos. E outro fator muito importante desse momento de transição é que a gente tem deixado de ter como referência, né, mercadológica os millennials, que estão ficando velhos, e passando a seguir, observar e focar na nossa comunicação na geração Z. Então, é muito importante, por isso, a gente saber quem são esses jovens aí, por que eles são importantes e por que a moda, né, que é o nosso foco, tem focado tanto neles, né? Então, o vídeo eu vou contar um pouquinho das características boas, mas também negativas desses jovens. Lembrando que não são todos os jovens que são assim. A gente classifica aí por gerações porque são grupos de pessoas que nasceram em uma determinada época e por isso elas vivem sobre a mesma influência política, econômica, cultural que reflete aí no comportamento delas. Então, por isso que a gente coloca em grupos para ficar mais fácil, mas a gente nunca generaliza, tá? No sentido, não são todos que serão assim. Então, a primeira coisa importante para seguir esse vídeo era saber disso. A segunda coisa muito importante é vocês saberem quem são esses jovens. Então, são aqueles nascidos entre 94 e 2010. Então, são os jovens entre 10 e 12 anos e os jovens que têm até 28 anos. Os que têm mais de 28 são considerados millennials. Lembrando que transitam aí, tudo bem, né? Nada é super definitivo. E os antes, né, dos 12 anos são os alfas, são as crianças que nasceram depois de 2010. São outras gerações bem diferentes. O que é que caracterizam eles como a geração Z? É o grupo de pessoas que nasceram já com a internet, já tinham as tecnologias aí da internet, então é a primeira geração, o primeiro grupo de pessoas que nasceu completamente dentro, né, da internet, né? Os millennials nasceram em um período muito interessante que é antes da internet e cresceram aí na sua adolescência com essa tecnologia, né? O que influenciou no comportamento deles e que transformou aí muitos mercados. A geração alfa, em contrapartida, que são os nascidos depois de 2010, são um grupo de crianças que nasceram depois das redes sociais. 2010 ali é quando surgiu o Facebook, o Orkut, né? Então, são essas crianças a partir das redes sociais. Para vocês se localizarem aí a diferença e o porquê que esse grupo, né, a gente tá falando entre 94 e 2010 mais ou menos, tá bom? Então, porque esse grupo que nasceu totalmente dentro das tecnologias, da internet, né, e desse mundo aí digital que tanto vai fazer diferença nos comportamentos dos próximos anos. Estima-se aí, né, um estudo da WGSN que hoje no mundo são cerca de 30% da população geração Z. E as marcas, elas estão super de olho na geração Z porque eles são os consumidores atuais e os futuros consumidores aí das suas marcas. Por isso elas já estão olhando para o que eles gostam, para o que eles fazem e entrando nesse universo da geração Z para já comunicar com eles, porque eles vão começar a, né, lembrar dessas marcas na hora que eles forem comprar. Então, os millennials estão ficando velhos, isso em termos de comunicação, né? A gente tá super novo, eu tenho 32 anos e eu tô no auge da minha juventude. Mas para as marcas, elas estão interessadas, obviamente, na novidade, que é o carro aí da moda, né? Tudo que é novo, tudo que é interessante, tudo que é quebra de paradigma, a gente tá olhando e geração Z representa isso atualmente. Então, como eu mencionei, eles são os primeiros a nascerem já em um mundo onde a tecnologia existia.
Isso significa que eles têm um domínio do digital muito forte, porque desde quando eles ainda estavam na barriga da mãe deles, né, eles já tinham contato com o digital, seja através, né, de fotos, enfim, que estava ali todo mundo fotografando, que já tinham as máquinas, né, digitais, enfim. É uma geração que ela tá muito imersa e o digital é muito importante. Por isso que muitas transformações têm sido tecnológicas e vão continuar sendo, porque esse grupo em específico, eles veem muito, né, a transformação do mundo através da tecnologia. Então, muitos aí vão trabalhar na parte de sistemas, né, na parte de TI, ou vão revolucionar o mercado de trabalho, que inclusive é um dos pontos negativos que eu vou comentar lá no final e que não é tão negativo assim, mas é exatamente por isso, porque eles estão tão imersivos, né, na tecnologia, usam o tempo inteiro, eles dominam a linguagem, eles sabem como funciona, eles entendem praticamente tudo, né, de tecnologia. Eles querem trazer isso para o mundo deles, tanto de relacionamento quanto de trabalho, né, e também das profissões que eles vão escolher. Isso vai ser muito importante, né, para as transformações que ainda estão por vir. Mas pra gente que é do mundo da moda e que quer comunicar com eles, é saber que se a gente quer chegar até eles, a gente vai precisar sim usar a tecnologia e estar onde eles estão. Então hoje, TikTok, por exemplo, é um grande, né, veículo aí de informação e de entretenimento que eles utilizam, né, no dia a dia. Então não pode deixar de estar onde eles estão se a gente realmente quer permanecer e construir aí um legado da nossa marca. Então a tecnologia é o primeiro ponto muito forte, porque eles dominam verdadeiramente esse universo. Enquanto os milênios, a gente teve que aprender. Quantos de nós não fizeram curso aí? Como fala o Karnal de datilografia, né, que foi mais a geração dos nossos pais, mas tinha curso, né, para aprender Word, Excel, né, então a gente precisou ter essa introdução aos computadores, enfim, esse universo. Eles não, eles já nasceram com isso, sabendo mexer e ensinando pra gente como é que se faz. Então esse é um ponto muito importante aí, que vai influenciar em vários outros da cadeia. Como eles têm, né, esse conceito da tecnologia muito forte, eles utilizam aplicativos, enfim, para várias coisas da vida deles. E uma dessas coisas é a parte da economia. Como nesse período tiveram muitas oscilações aí na política, né, no mundo, né, tiveram várias crises aí de 2008, né, várias situações e conflitos. Eles são uma geração que eles são muito econômicos, e num sentido de que não é que eles não vão gastar o dinheiro, não, mas eles vão saber investir, eles entendem de investimento, eles vão saber onde aplicar melhor o dinheiro deles, eles têm essa inteligência econômica de saber como, né, gerenciar bem aí os bens que eles vão ganhar. É também uma geração que, devido a todos esses ocorridos aí no mundo, tem muita dificuldade de se integrar no mercado de trabalho, porque imagina, quando estavam para integrar, teve a pandemia, então não tem ainda todas as experiências necessárias, então é um grupo aí que tem muito essa dificuldade, mas são um grupo muito inteligente, muito práticos, né? Eles sabem o que eles querem, eles sabem como fazer para melhorar, e eles vão ser muito responsáveis nessa questão econômica, mas infelizmente com as crises que acontecem, eles não têm tantas oportunidades assim. Alguns dados importantes para comprovar isso que eu tô falando, e aí eu vou ler porque eu não quero errar, tá? Uma pesquisa dos Estados Unidos sobre a geração Z, feita pelo Nerd Wallet, descobriu que 68% desses jovens usam algum tipo de ferramenta de orçamento para equilibrar e estudar e controlar suas contas. Então, eles têm esse interesse muito forte de gerenciar os seus bens, né? E outro dado muito importante é que, como eles têm muito conhecimento tecnológico e muita vontade de seguir o próprio caminho, porque não se adaptam em alguns mercados de trabalho aí, eles aprendem e investem muito em cursos. Então, é uma das primeiras gerações a serem autodidatas, porque tem informação aí para dar e vender
na internet, e eles utilizam isso. E o lugar que eles usam mais é no TikTok. A hashtag MoneyTalk atualmente tem 13 bilhões de visualizações, e é uma forma que eles encontram de se alfabetizar financeiramente. E um terceiro ponto muito importante é que eles são muito críticos socialmente. Muitos dizem que eles são aí os ativistas de sofá, né? Os ativistas de apartamento, porque adoram fazer uma farra e colocar fogo no parquinho, mas não arruma nem a própria cama, né? Mas pode sim ter algum senso de verdade, mas também tem um outro lado que é que realmente eles estão interessados em transformar o mundo. Eles têm acesso à justiça social, então às lutas das minorias. Eles estão procurando se informar mais sobre isso, eles querem mudar o mundo em relação a isso. Então, eles têm sim esse ativismo que eles estão interessados e querem, né, fazer a diferença aí no mundo. Então, por isso, quanto mais a gente abraça causas que eles defendem, não é besteira e não é julgando, você quer falar da minha marca que eu não tô fazendo nada, mas você é um jovem que nem trabalha e nem arruma sua cama e, enfim, não ganha nem dinheiro e quer falar... Não é assim. A gente quer realmente um mundo melhor e é dar as mãos e ajudar aí e a ser esse mundo transformador que eles vão tanto exigir. Então, eles podem não arrumar a cama, né? Enfim, não vou entrar nisso porque eu não vou criticar ninguém aqui, mas eles estão exigindo isso sim das marcas e vão consumir de marcas que vão, né, valorizar esse tipo de causa. Alguns dados para comprovar isso novamente é que, de acordo com o Hack3 Insight, 77% da geração Z usa o TikTok para aprender sobre justiça social, política e sustentabilidade. E aqui fica a pergunta: quantos de nós aprendemos sobre como funciona a política no mundo? Eu não tive nenhuma aula, eu não aprendi nada sobre política, né? E aí tamo aí, tendo que votar, tendo que escolher, sem saber como que é o básico, né, do nosso sistema eleitoral. Então eles estão aprendendo sobre política, eles estão aprendendo sobre economia, sobre justiça social, sobre sustentabilidade, e isso vai refletir, né, no comportamento, nas exigências, no consumo, do que eles vão fazer no futuro. E aí 54% disseram da geração Z que se envolvem em discussões com familiares e amigos em relação a esse assunto, e eles estão dispostos a não continuar, né, com esses relacionamentos se eles perceberem que essas pessoas não têm esse apoio, né, social tão grande quanto eles têm. Então é um dado interessante que eu acho importante dividir, porque isso faz parte do comportamento deles também. Agora, vamos falar um pouquinho dos lados negativos, porque crises também são oportunidades, e um fator muito importante, né, da geração Z é que eles tendem a ser muito sozinhos, ter muita crise de ansiedade, de depressão, porque eles cresceram aí com a tecnologia, mas também cresceram em um momento em que o pai e a mãe estão sempre fora trabalhando, né, e claro que isso não acontece em todas as casas, mas muitos sim têm essa dificuldade de ter uma comunicação, de poder conversar e ter um acesso maior aí com os próprios familiares. Então eles sentem geralmente muito sozinhos, e o que é extremamente perigoso, porque tem as comparações da internet, tem o bullying e o quanto de jovens, né, que infelizmente escolhem um fim trágico porque não sabem lidar com essas emoções. Então, o que isso interessa pra gente enquanto marca? Porque a gente é responsável também pelos jovens, pelos anúncios que a gente coloca, pela comunicação que a gente traz e o que a gente quer que essas pessoas vejam sobre nós. Então, acolher e abraçar e talvez trazer essa aproximação, né, na nossa comunicação, de estender a mão, de se tem crise de ansiedade, né, em fazer um aplicativo de meditação, enfim, são formas da gente se aproximar, ajudar, né, e sem pensar sempre só no retorno econômico, mas obviamente a gente, quem apoia a gente quando a gente precisa também tem um retorno interessante, claro, né, sem
focar muito na parte capitalista, assim. Mas é uma característica, sim, dessa geração, que é muito triste e que a gente tem que ter, né, essa responsabilidade social de saber que esse é um problema, né, na nossa sociedade, que a gente precisa lidar com ele. Então, um ponto, né, negativo aí dessa geração, dessa característica é essa. E o segundo, e por último, é a relação com o trabalho. Então, como eu mencionei lá no início, eles estão chegando no mercado de trabalho e não estão gostando do que estão encontrando. Até a geração milênio, a gente transformou muita coisa aí no mercado de trabalho, mas muita coisa ainda é tradicional. Então, essa questão da flexibilidade do tempo, né? Essa questão do hibridismo que a pandemia trouxe e muitas outras, né? Muitos chefes autoritários, muita hierarquia que não faz mais sentido. Então, muito posto de trabalho não está conseguindo manter a geração Z aí e nem eles estão conseguindo ficar muito tempo nessas empresas porque não tem mais uma ligação entre um e o outro. O que eles estão escolhendo é seguir a própria vida, fazer o próprio negócio. Eles, como eu disse, são autônomos, eles têm uma linguagem tecnológica muito forte, então muita coisa vai surgir aí nos próximos anos e quem vai lançar são eles, né? Porque eles têm o domínio, eles têm o conhecimento, eles têm a vontade da juventude de fazer diferente. Então, são esses os pontos que eu acho muito importante a gente se informar sobre a geração Z, porque é ela que vai dominar o mercado aí da moda nos próximos anos e atualmente também. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui e me fala o que você acha sobre isso, tá? Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!